canquetes e canquitos virtuais, alô você assinante, nesse vídeo vamos resolver a questão 4 da lista de exercícios de exponenciais e logaritmos. Acompanhe na tela, você pode pausar o vídeo, tentar resolver e depois acompanhar comigo a resolução. Vamos ver então a questão 4 do nosso material. Questão da FUVEST de 2019. Temos o seguinte: se log de y na base 2 é igual a menos 1 meio mais 2/3 do log de x na base 2 para x maior que 0, então qual será o valor de y? Antes de começarmos a resolver aqui a nossa questão, vamos lembrar da definição de logaritmo. Temos aqui o log de b na base a é igual a x. Então, eu posso concluir o seguinte, que se eu pegar o a elevar a x, como está aqui, eu vou igualar isso ao logaritmando, que vai ser igual a b. Então, se log de b na base a é igual a x, eu posso falar que b é igual a elevado a x. Isso aqui é a definição de logaritmo, claro, dentro da condição de existência. Tudo bem? Bom, outra propriedade que vai ser importante na resolução dessa questão, dentre outras propriedades, essa aqui, ó. Quando eu tenho no expoente um logaritmo e a base do logaritmo é igual à base da potência, a resposta vai ser o nosso logaritmando. Em algum momento, vou falar dessa propriedade mais uma vez para poder desenrolar algum trecho da questão. Bom, então, aplicando a definição e comparando aqui os elementos, vejam que o y está no lugar do b, o 2 está no lugar do a, e aqui o mais estranho é que o valor do logaritmo, que aqui é o x, aqui ele está sendo representado por essa expressão aqui todinha, ó. Então, o que causa estranheza nessa questão, para você que tem dificuldade no assunto, é você entender que esse x aqui está sendo representado por toda essa expressão. Mas você não vai modificar aquilo que você aprendeu na definição de logaritmos. Tu vai pegar o a, vai elevar ao x, que vai igualar ao b, dentro daquilo que eu sugeri como substituição. No lugar do b, coloca o y, no lugar do a, coloca o 2, e no lugar do x, coloca essa expressão aqui. Tudo bem? Então, vamos ter o quê? Olha só. Y vai ser igual a, o meu a quem é? É o nosso 2. O 2 vai ficar elevado a essa expressão aqui toda. Temos o que então? Menos 1 meio, menos 1 meio, mais 2/3 do log de x na base 2. Ora, minha canquete, meu canquito, perceba o seguinte. Quando tu tens uma soma no expoente, é porque essa soma veio de um produto de potência de mesma base. Ora bem, então, como é que ficaria isso? Y vai ser igual a 2 elevado a menos 1 meio vezes 2 elevado a 2/3 vezes o log de x na base 2. Compreenda. Se aqui eu tenho produto de potências de mesma base, eu repito a base, que seria o 2, e eu somo os expoentes. No caso, menos 1 meio, tá aqui menos 1 meio. Aí eu vou somar com esse expoente aqui, ó. Então, se eu tenho uma soma no expoente de uma potência, é porque esta soma pode ter vindo, aliás, veio de uma multiplicação de potência de mesma base. Bom, então quer dizer que o meu y vai ser igual. Bem, vamos fazer o que agora? Vamos analisar cada fator dessa multiplicação de um modo separado. Eu tenho aqui o primeiro fator, que é esse aqui, ó, 2 elevado a menos 1 meio. Eu posso te falar que a base dessa potência é 2, mas não é errado eu dizer que é 2 sobre 1. E quando eu inverter a base da potência, eu vou alterar o sinal do expoente. Então, se eu tenho aqui como base 2 sobre 1, eu vou inverter, vai passar a ser a base 1 meio, e o meu expoente, que era negativo, vai passar a ser positivo, que também vai ser igual a 1 meio. Isso aqui irá multiplicar. Ora, minha canquete, meu canquito, isso aqui é um produto que eu tenho no expoente. Existe uma propriedade de potência que fala o seguinte: potência de uma potência
você, aqui nesse meu exemplo, você repete a base e você multiplica os expoentes. Mas você concorda comigo que multiplicar m por n é a mesma coisa que multiplicar n por m? Porque a propriedade comutativa, ela é aceita na multiplicação. Eu estou te falando isso porque eu vou botar bem aqui o meu 2 e dizer a você que eu posso colocar 2/3 elevado a log de x na base 2, para que eu possa multiplicar os expoentes, mas se eu colocar log de x na base 2, isso aqui elevado a 2/3 também dá certo. Porque se eu quiser voltar para o ponto que eu estava, eu consigo voltar facilmente. Eu repito a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 2/3 multiplicando quem? O log de x na base 2. Reforçando que numa multiplicação não tem importância a ordem dos fatores nessa multiplicação. Bom, então, continuando por aqui, vamos ter que y vai ser igual. Minha canquete, meu canquito. Aqui é aquele bisuzinho da sombra e do sol, né? Vou colocar aqui, então, um radical. Dentro desse radical, vou colocar a base, que é 1/2. O 2 está na sombra, vai para o sol. Fica aqui uma raiz quadrada. E o 1 que está na sombra, aliás, isso. O 1 está na sombra, vai para o sol. O 2 estava na sombra, foi para o sol, né? E o 1 que está no sol vai para a sombra. Então, ficaria 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 é o próprio 1/2. Isso aqui multiplicando por... Olha, eu te falei no começo da explicação dessa questão, lá no comecinho do vídeo, eu defini para você aqui logaritmos e depois eu comentei sobre essa propriedade e eu falei que em algum momento da explicação eu iria usar essa propriedade. Veja se não dá certo aqui, olha só. 2 elevado ao log de x na base 2. 2 elevado ao log de x na base 2. Então, se a minha resposta aqui foi B, então essa minha resposta aqui vai ser quanto? Vai ser x. Então, essa potência aqui todinha, olha só, vai ser igual a x. E o x ficou elevado a 2/3. Bom, vamos trazer para cá ainda o que eu tenho. Perceba o seguinte, y vai ser igual. Esse 2 que está aqui, eu deixei aqui para você poder entender, né? Não ficar aqui tentando compreender para onde é que teria ido esse 2. Estava na sombra, foi para o sol, e o 1 que estava no sol foi para a sombra, ficou 1/2 elevado a 1, que é igual a 1/2. Então aqui é raiz quadrada. Ora, raiz quadrada de uma fração, eu posso extrair a raiz quadrada separadamente. Eu tiro a raiz quadrada do numerador e tiro separadamente a raiz quadrada do denominador. Então ficaria assim, ó, raiz quadrada de 1 é o nosso próprio 1, e a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ficou aqui então raiz quadrada de 2. E aqui de novo vem o bisuzinho, o dicão da sombra e do sol. Vou botar aqui um radical, colocar aqui um radical. Nesse radical, o radicando vai ser aqui o x. O 3 que está na sombra, ele vai para o sol. Vamos ter então aqui raiz cúbica. E o 2 que está no sol vai para a sombra. Vamos ter aqui então raiz x ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado. Bom, para finalizar essa questão, veja que aqui eu tenho multiplicação de frações, né? Você multiplica direto numerador com numerador, denominador com denominador. Então, uma vez raiz cúbica de x quadrado, é isso mesmo, raiz cúbica de x quadrado. O denominador que está subentendido aqui embaixo é 1. Uma vez raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Adequando a minha resposta às opções, eu posso parar nesse modo aqui. Você vai encontrar para essa resposta o nosso item A. Continue a resolver as questões da nossa lista de exercícios e confira a resolução nos vídeos. Bons estudos e até a próxima!